Olá, é muito bom estar com vocês aqui na sala de infraestrutura e sustentabilidade da Frenlog IBL, nesse importante evento, né? Cidades Lixo Zero, e de fato a economia é circular. A Frenlog, ela é a Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, uma frente mista constituída de senadores e deputados federais, uma frente apartidária que tem como seu único objetivo, né, a sua única motivação, um propósito: o aperfeiçoamento da infraestrutura brasileira, a infraestrutura de transportes do país, o incentivo ao investimento à infraestrutura de transportes do país, nesse momento tão importante, tão delicado que nós vivemos. São 250, 260 parlamentares inteiramente integrados nesse movimento em prol da infraestrutura do país, tão relevante, tão importante para, em especial, a exportação de nossos produtos agrícolas, nossos produtos industrializados, nossas manufaturas. Então, essa é a Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, presidida pelo senador Wellington Fagundes, que vem desempenhando um papel extremamente relevante no fortalecimento dessa frente. Bem, é uma frente que sabe que precisa de uma sustentação técnica. Essa sustentação técnica ela é dada pelo Instituto Brasil Logística, o IBL, um instituto constituído por voluntários, por especialistas, técnicos e consultores com muita vivência, com muita experiência, e todos eles muito motivados no fortalecimento, no crescimento e no aperfeiçoamento da nossa infraestrutura de transportes. Bem, dito isso, eu gostaria de dizer que conosco aqui, nessa sala, está o deputado Edinho Beis, diretor de Relações Institucionais da Frenlog, desempenhando um importantíssimo papel de moderador, interlocutor e de harmonizar essa convivência entre empresários, parlamentares e o órgão técnico IBL, em prol da sociedade brasileira. Conosco também o Moisés Alves, que ele é coordenador de meio ambiente de Viracopos Aeroportos do Brasil. Eles estão aqui conosco e vão enriquecer em demasia esse nosso debate, essa nossa troca de ideias, esse nosso bate-papo em prol da infraestrutura nacional. Eu gostaria, antes de passar a palavra para os nossos ilustres palestrantes, interlocutores, de passar um vídeo, né? Vamos passar um vídeo aqui dessa frente parlamentar, que eu citei tanto aqui, e desse instituto, que é essa sustentação técnica dessa frente parlamentar. Por gentileza, o vídeo... 2020 não foi um ano fácil. O cenário foi de impacto em todos os setores da economia. E mesmo diante do desconhecido, cada brasileiro fez sua parte com a esperança de que um novo futuro surja. E ele surgirá, pois a recuperação do Brasil tem uma solução: infraestrutura. Nos próximos anos, os investimentos em logística e infraestrutura se tornarão ainda mais estratégicos para uma forte geração de empregos e a aceleração do desenvolvimento econômico do país. É preciso ampliar o repasse do PIB ao setor e proporcionar a diversificação dos modais de transporte com incentivo a ferrovias e hidrovias. Realizar a ampliação e reparos da malha rodoviária e garantir um estável setor de energia e abastecimento para que o Brasil volte a crescer. Por isso, a Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura atuou em 2020, já projetando os desafios para o pós-pandemia. Com apoio de suas câmaras temáticas e atuação de deputados e senadores, a Frente apresentou projetos, articulou emendas e realizou webinários com convidados especialistas, debatendo os principais temas do setor, como MP dos Portos, BR do Mar e incentivo à cabotagem, renovação do reporto, caminhos para o saneamento no Brasil, investimentos na malha ferroviária,
Nova lei do gás, desafios logísticos para a agricultura e agronegócios e outros importantes temas. Com isso, a Frenlog demonstra sua importante atuação e seguirá investindo em pesquisas de inovação, contando sempre com o suporte técnico do Instituto Brasil Logística. O desafio é grande, mas possível. E por isso, a Frenlog seguirá forte e atuante em 2021. Nos acompanhe nas redes sociais e participe ativamente. Juntos faremos um país melhor. Esse foi o vídeo da Frenlog. Nós temos o vídeo do IBL também. E, na verdade, é uma complementação de toda essa explanação aí, dessa frente política que nós acabamos de mostrar. Vamos ao vídeo do IBL. Vê na logística e na infraestrutura do país a solução para o desenvolvimento contínuo, para a geração de novos empregos e recuperação da economia no pós-pandemia. O Instituto Brasil Logística tem como principal atuação subsidiar de projetos, estudos e informações técnicas a Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura no Senado e na Câmara, conectando a sociedade civil e empresas do setor por um mesmo propósito. Em 2020, produzimos mais de 500 publicações e estudos disponíveis gratuitamente em nossa biblioteca virtual. Buscamos soluções inovadoras e sustentáveis para toda a cadeia de valor, contando com importantes parcerias em todos os estados. Conheça a atuação do IBL. Muito bem. Sem mais delongas, vamos dar seguimento aos trabalhos aqui da nossa Sala de Infraestrutura e Sustentabilidade. Eu gostaria de passar a palavra, então, para o diretor de Relações Institucionais da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, o deputado Edinho Beis. Edinho, por favor, você está com a palavra, grande companheiro, amigo e incentivador da infraestrutura nacional. Por favor, Edinho. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos. Inicio parabenizando a todos que, de forma direta e indireta, colaboraram para que tivéssemos hoje este importante evento, que é o Programa de Lixo Zero. Em nome do presidente do Instituto Lixo Zero, nosso conhecidíssimo amigo Rodrigo Sabatini, cumprimentar a todos os colaboradores que eu sei, conheço, participo, tenho consciência de que uma organização do evento tão importante, não no aspecto quantitativo e também qualitativo, que é este programa, precisamos de muitas pessoas para colaborar e participar. Então, estendo os cumprimentos a todos. O Tiago já fez um relato, que é o nosso vice-presidente e também o secretário executivo do IBL. Costumo dizer que nós trabalhamos a quatro mãos aqui no Congresso Nacional e o IBL que nos assessora tecnicamente, e que o nosso papel também é intermediar relações com as entidades, com os ministérios, com o Ministério da Agricultura, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura, e também com as câmaras temáticas que nós temos. Temos uma câmara temática, por exemplo, de rodovia, temos de ferrovias, de aerovias, portuária, armazenagem, enfim. E nós, inclusive, vamos também criar mais uma câmara temática de saneamento básico, que faz parte também da infraestrutura. E conversando com o presidente, o Rodrigo Sabatini, e ele chegou à conclusão de que seria importante se nós pudéssemos participar, porque o lixo zero faz parte da infraestrutura, faz parte do dia a dia do cidadão. E eu tive a oportunidade já de participar de uma missão oficial na Escandinávia, que tínhamos como chefe dessa missão o próprio Rodrigo Sabatini. E essa missão foi de empresários, vários parlamentares, e foi um sucesso. Foi este evento que nós participamos. Lá foi na Dinamarca, na Suécia,
enfim, né? E nós retornamos encantados pelo que vimos, pelos exemplos lá citados, que estão à nossa frente há muito tempo, e principalmente em termos de consciência. E de lá para cá, quando fala-se em lixo zero, se fala em lixo, fala dos catadores, sempre tão importantes empregos que são gerados, eu comento que o mais importante da cultura do lixo zero é que ele é ético, ele é econômico, é voltado para o presente, para o futuro, né? E nós entendemos que precisamos ter consciência e, mais que isso, apoiar esta iniciativa e, principalmente, por aqueles que vêm participando. A estrutura do Instituto Lixo Zero hoje ela é grande, tem embaixadores em centenas de municípios, né? E nós estamos acompanhando isso. E também nós estamos colaborando com o meio ambiente, nós estamos colaborando com a nossa própria existência, nós estamos colaborando com o mundo, não é só o local, né? Não é só uma comunidade, um município, um estado, um país. Então, esse trabalho é importante. Então, o objetivo é de orientar as pessoas, né? Mudando o seu comportamento, prática, e mudar ciclos naturais sustentáveis, e de cada material descartado seja projetado, e eu pesquisei isso, para tornar os recursos outros usos, né? E que outros colegas deputados, a convite do presidente do Instituto, também têm essa consciência, e nós temos falado muito aqui. Queremos aqui agradecer a oportunidade, em nome do presidente, senador Wellington Fagundes, nos colocar à disposição, né? Poderemos dar continuidade a esse trabalho. Agradecemos o convite, e nós, da Freelog, do IBL, da estrutura da nossa organização, não poderíamos nos furtar de participar do evento, para nós, diferenciado. Estamos aqui com prazer, com alegria e conscientes de que estamos cumprindo com o nosso dever. Parabéns a todos, em nome do presidente Rodrigo Sabatini. Mais uma vez, nossos cumprimentos a toda a equipe, aos palestrantes, aos convidados, os nossos convidados, e que esse, eu não tenho dúvida do sucesso. E nos continuam falando e reiterando, estaremos à disposição para darmos continuidade a um tema, um assunto muito importante, que abrange em todo sentido a nossa sobrevivência e também a nossa saúde. Um abraço a todos, continuaremos à disposição. Devolvo ao Tiago. Obrigado, deputado Edinho Beis, por devolver a bola tão redonda. Vou tentar mantê-la bem redonda aqui para a gente fazer um bate-papo, uma troca de ideias aqui que seja profícua aí, que seja bastante motivadora para aqueles que nos assistem. Tem uma apresentação aqui, a gente vai falar um pouco de sustentabilidade na área portuária, vamos falar um pouco também de sustentabilidade na área aeroportuária, né? São duas câmaras importantes dentro da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, é a Câmara Portuária, Câmara essa coordenada pelo ilustre deputado Hugo Leal, e a Câmara Aeroportuária, que ela é coordenada pelo senador Antônio Anastasia. Então, acho que já podemos colocar na tela aqui a apresentação e vamos debater um pouco. Sustentabilidade. Sustentabilidade, por si só, já é uma palavra que traz muitos desafios, em especial num país como o Brasil, com suas características, com sua diversidade, né? Então, não poderia deixar de ser também um desafio imenso, gigantesco, na área portuária. Pode seguir, por favor? Nós já falamos o que é o Instituto Brasil Logística, né? Não precisaríamos mais apenas complementar que, voltando à tela anterior, fazer um complemento rápido de que é uma entidade sem fins lucrativos, é importante dizer isso, né? É uma entidade que não tem fim lucrativo nenhum, o IBL, e a sua atuação ela é focada em subsidiar projetos, estudos e informações técnicas para a Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura. Eu convido a todos que nos assistem a entrar na nossa biblioteca virtual, que gratuitamente vocês terão inúmeros estudos, notas técnicas, notas informativas, programas, orçamento, que vocês poderão aí conhecer mais profundamente
a infraestrutura de transportes do Brasil. E esse é o nosso objetivo, né? Que a gente mostra aí na próxima tela, que é unir, né? É fazer essa conexão, é fazer a sinergia entre a classe política, que não existe por si só, né? Ela está aí para atender a sociedade civil, em especial, e também conectar com os interesses legítimos, republicanos, dos empresários que investem maciçamente, em especial no momento em que nós temos dificuldades de orçamento, né, dificuldades de disponibilizar recursos do Orçamento Geral da União, do orçamento dos municípios e estados para a infraestrutura. Então, o setor empresarial ele entra com um papel muito importante, que é o de estar investindo na nossa infraestrutura, nas nossas ferrovias. Temos um belo programa de ferrovias sendo desenvolvido no Brasil, nas rodovias, nos aeroportos, são várias as concessões rodoviárias e aeroportuárias, vários leilões na área de portos, todos eles com investimentos de empresários que ao longo, não são investimentos imediatos, mas que ao longo de 20, 30, 35 anos darão um novo corpo, uma nova estrutura a os empreendimentos nos diversos tipos de modais, os que eu citei aqui agora. Isso é do interesse da sociedade civil. E isso, portanto, tem que ser do interesse da classe política, que cabe a ela atender os anseios da sociedade brasileira. O próximo importante registrar aqui, para prestigiar aqueles que são mantenedores de um projeto. Um projeto desse é uma atividade sem fins lucrativos, mas precisa de ter mantenedores para sustentar os projetos, os programas que são realizados, que são desenvolvidos. Então, eu cito aqui importantes mantenedores, como a Abratec, que é a Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres, o CONAPRA, que é o Conselho Nacional de Praticagem, a ABTRA, que é a Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados, a APROSOJA, que é a Associação dos Produtores de Soja do Mato Grosso, a SOPESP, que é o Sindicato dos Operadores Portuários de São Paulo, a Federação Nacional das Operações Portuárias, FENOP, a importante Confederação Nacional dos Transportes, que tem dado um apoio relevantíssimo às atividades de infraestrutura da FRENLOGE, e a ABTP, que é a Associação Brasileira de Transportes Portuários. Obrigado a todos os mantenedores que nos ajudam nesse belíssimo projeto de desenvolvimento da infraestrutura portuária brasileira, da infraestrutura como um todo, não só a portuária, né? Por favor, vamos em frente. Mas já que falamos de portuária, vamos a ela. A sustentabilidade na atividade portuária, seguindo em frente, ela vem se desenvolvendo em diversos países do mundo, né? Todas as iniciativas que nós temos hoje, tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, elas estão focadas na melhoria da gestão portuária. E para isso, né, foi criado o conceito de Green Ports, né, portos verdes, né, Green Marina, marinas verdes. Europa, Ásia e América do Norte já estão bem mais avançados na questão dos portos verdes, e o Brasil, aderindo a essa tendência mundial, também passa a ter um foco no desenvolvimento dos chamados portos verdes, né? Então, e quem recebe esse selo, né, de Porto Verde, de Green Ports, são aqueles que promovem ações mitigadoras dos impactos ambientais causados no entorno dos portos, sobre a água, o ar, o solo e os resíduos que são gerados, né, que vão refletir na qualidade de vida das pessoas que estão ao seu redor, ou seja, na qualidade de vida das cidades portuárias, né, historicamente muito afetadas do ponto de vista negativo, né, degradadas pela atuação portuária em todo o mundo. Isso é uma realidade. Mas vem aí o selo Greenport, exatamente com essa mentalidade de Porto Verde, né, mitigando todos esses impactos ambientais negativos e outros impactos também sociais, econômicos, nas cidades portuárias.
Bom saber que o Brasil está nessa linha, bom saber que nós estamos desenvolvendo algumas iniciativas bastante interessantes nos portos brasileiros, e a gente cita aqui, por exemplo, o Porto de Açu, né? Porto de Açu, que nasceu de uma iniciativa do empreendedor Ike Batista, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Foi um porto que, talvez uma das iniciativas do empreendedor Ike, que realmente se consolidou, né? Que é uma realidade hoje, é o Porto de Açu, né? No norte fluminense, né? Então, o Porto de Açu tem uma prática bastante relevante, bastante importante com relação à mitigação dos danos ambientais, e ela venceu, né, o Prêmio Mundial, né, foi sagrada vencedora do Prêmio Mundial de Sustentabilidade da Associação Internacional de Portos, a IAPH, né, na categoria Segurança e Proteção. Isso agora recentemente, no ano de 2020, né? O Porto de Açu, ele foi o único porto da América Latina a ter seu projeto selecionado junto a outros 45 de todo mundo que se candidataram ao prêmio, em seis categorias, e no caso do Porto de Açu, dentro da iniciativa do Programa Mundial de Sustentabilidade de Portos. Então, é uma importante premiação, revelando que, de alguma forma, os portos brasileiros passam a ter essa preocupação, esse foco, esse investimento em sua sustentabilidade. Por favor, seguindo em frente, nós temos também uma experiência muito interessante lá no Paraná, no porto de Paranaguá, né? E a Paranaguá e Antonina são dois portos bastante relevantes. O Porto de Paranaguá é um porto que ele exporta boa parte da produção de granéis, soja, milho, feijão, arroz, açúcar, para o mundo, em especial para a Ásia, né? É um porto muito relevante no contexto portuário, dentro da Interlândia Portuária Nacional, e eles têm um programa muito interessante, né? Que é um programa de doação de recicláveis dos portos do Paraná, né? Então, papéis, plásticos, vidros descartados no lixo pelos empregados do porto, eles ajudam na renda de dezenas de catadores em recicláveis lá no município de Paranaguá e Antonina, né? A doação desses materiais produzidos na empresa pública, ela que é a empresa que administra o porto de Paranaguá, é a APA, né? Essa doação, ela faz parte de uma cultura que está sendo desenvolvida de proteção ao meio ambiente, prevista na política do Sistema de Gestão Integrada de todos os portos nacionais. Então, assim, a gente menciona que algumas experiências exitosas, bem-sucedidas, mas a gente não pode deixar de dizer que é um projeto, é uma gestão integrada dos portos nacionais, com esse foco na sustentabilidade de nossa área aquaviária. Aí estamos compreendendo tanto os portos como a navegação brasileira. A navegação de cabotagem, a navegação de longo curso, a navegação de apoio marítimo, que é uma navegação de apoio às plataformas da Petrobras, a navegação de apoio portuário e também a navegação interior, né, que é aquela navegação de nosso sistema hidroviário, nossas hidrovias, né, que nós ainda estamos um pouco defasados, principalmente se considerarmos a realidade de outros países, como Estados Unidos, como Holanda, como Rússia, como China, como Inglaterra, Holanda. Nós ainda temos um déficit muito grande na carga da nossa navegação interior. Mas temos projetos no Plano Nacional de Logística no sentido de aumentar a participação da navegação interior, ou seja, das nossas hidrovias, na movimentação das cargas brasileiras. Um outro, por favor. Tá. Eu já tinha falado um pouco antes, né? Me adiantei um pouco, essa lâmina aqui,
que no Brasil o conceito de Porto Verde é recente, é muito recente. Como, aliás, várias iniciativas na área ambiental são muito recentes e, às vezes, bastante ainda modestas no país, mas é um início, né? Então, a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ela publicou, lá em 2011, um modelo de Porto Verde no Brasil, modelo que nós, na época, tivemos o privilégio de poder participar da concepção dele. Esse modelo, ele apresenta os procedimentos e um direcionamento para as questões de gestão ambiental portuária e também os instrumentos que são utilizados na gestão integrada dos portos e suas conformidades. Os portos brasileiros, né, infelizmente, ainda não conseguem operar de forma totalmente sustentável, sendo necessário ainda incorporar diversos passos para serem considerados sustentáveis, né? Esse é um desafio, né? Um desafio maior é a gente não retroceder, né? A gente não voltar atrás. O desafio maior é a gente dar seguimento a essas iniciativas pontuais que nós temos, mas que motivam, que inspiram, né? Que outros portos possam seguir a mesma trilha daqueles que estão fazendo esse modelo de Porto Verde, de porto sustentável no país. Próxima, por gentileza. O tema na nossa sala gente, é desafio, né? Então, desafio é que não falta para os portos brasileiros, né? Então, aqui a gente elencou alguns desses desafios, né? E nós temos aqui, só para citar alguns, a frota envelhecida de caminhões, né? Que gera enorme perda de cargas nas estradas brasileiras, né? Além de poluir extremamente o meio ambiente, mas significa perda de carga para o produtor, para o exportador, perda de receita, que implica em aumento de frete, né? E desperdício, que no caso de alimentos, chega próximo a uma tragédia nacional, né? Então, caminhões velhos, que gera falta de segurança, né? Filas enormes de caminhões nos nossos portos, porque exatamente pela falta de infraestrutura rodoviária, por falta de uma estrutura ferroviária que possa desafogar as nossas rodovias, nós temos, em especial nos portos de maior movimentação, como Santos, Paranaguá, Rio Grande, Suape, Rio de Janeiro, Pecém, Miritituba, nós temos enormes filas de caminhões, né? Isso tem uma repercussão extremamente negativa nas rodovias e nas nossas cidades, na qualidade de vida das nossas cidades. Então, esse é um desafio, acabar com a renovação da frota, acabar com a fila de caminhões, investindo mais em ferrovias, em duplicação de ferrovias, duplicação de rodovias, em novas rodovias. Filas de navios, tem muita fila de navio. Isso é gravíssimo, porque faz fila porque faltam berços, né? O que é berço? Berço portuário é o local de atracação do navio. Se você não tem berços suficientes, você vai ter uma fila de navios. O custo disso para o armador é o dono do navio, né? Quem arma o navio e traz a importação ou leva a exportação. O custo disso para o armador é brutal, né? Tem a famosa demurrage, que é a multa que o armador paga por não entregar a carga, por entregar a carga por atraso. Então, fila de navios significa o quê? Necessidade de maiores investimentos em berços, em infraestrutura portuária, em superestrutura, ou seja, em equipamentos portuários. Poeira de navio de carga, muito característico, é um desafio também que tem que ser enfrentado, muito característico naqueles navios que carregam granéis sólidos, granéis, soja, milho e outros, né? Isso vai direto para a cidade. Isso gera um problema gravíssimo na cidade, inclusive com animais, com pombos, chamariz para pombos, animais, doenças que causam respiratórias dentro das cidades brasileiras. Outro desafio que nós temos que enfrentar nas cidades portuárias. Conservação do patrimônio histórico, conservação da nossa história, de nossos armazéns, né? Muitos estão inteiramente
despedaçados, mal conservados, depauperados, é a gente assim não conservando a nossa história. É outro desafio, né? Água de lastro, outro desafio gigantesco. Água de lastro é aquela água que o navio, quando aporta no cais, ele solta. E essa água, em geral, é uma água extremamente poluída, que faz com que a baía onde os navios aportam nas cidades brasileiras fique extremamente poluídas. Isso é uma característica. Então, o desafio em conter essa água de lastro, em tratar essa água de lastro, é outro desafio gigantesco. Resíduos é outro problema, e a relação porto-cidade, que eu já mencionei no início, né, é outro desafio. Né? O porto sustentável ele não degrada a cidade. O porto não sustentável ele é motivo de degradação para as cidades brasileiras, com tudo aquilo de negativo que essa degradação traz. Então, esses são desafios que temos pela frente para termos portos sustentáveis. Podemos seguir. A gente tem que ter o benchmarking importante, né, para ter referências de como a gente deve atuar no Brasil. Né? Nós temos alguns modelos internacionais muito bem sucedidos, né? Como a energia de terra para navios, como o tratamento de emissões em terra, né? Evitando a poluição, evitando a redução, melhor dizendo, da emissão de carbono, a simulação de emissão dos navios como um instrumento para essa redução, que eu acabo de mencionar, a energia alternativas em portos, né? Como a energia eólica, por exemplo, ela é muito forte em alguns portos europeus. Nós, no Brasil, temos uma iniciativa muito boa, em especial em Pecém, no Ceará, mas que a gente precisa disseminar essa energia eólica nos portos, em especial nesse momento agora, que nós estamos numa pré-crise gravíssima, né? E em vez de estarmos investindo em termoelétricas, nós temos que investir naquela energia para a qual o país tem a sua vocação natural, que é a energia eólica, a energia solar. Né? O uso de luz LED em operações portuárias, como forma de redução da energia, do custo da energia para os terminais portuários, que é gigantesco, né? E sempre a questão da integração do ambiente portuário com as cidades. A Europa, Estados Unidos, a própria Ásia está muito avançada nisso. Nós estamos dando os primeiros passos aqui no Brasil. São esses modelos internacionais. Eu acho que é o que a gente tinha, né, para poder apresentar e discutir com vocês. Eu não sei se nós temos ainda uma outra lâmina, mas aqui está o nosso endereço, nosso telefone, nosso contato. Eu sugiro que vocês vejam as redes do IBL e da Frenlog na Instagram, no Facebook, no LinkedIn, e acessem o site do IBL, né? ibl.org.br, e lá vocês terão bastante coisas interessantes. Melhor dizendo, ibl.org.br. Muito obrigado, e agora eu gostaria de passar a palavra para o Moisés, que vai abordar um outro importante modal brasileiro, que é o modal aeroviário, e ele vai falar da área, especificamente de Viracopos, aeroportos do Brasil. Por favor, Moisés, com a palavra. Ok, Thiago. Gostaria de agradecer, primeiramente, né, em nome da Aeroportos Brasil Viracopos, o convite que foi feito para a gente contribuir e apresentar um pouco do trabalho que é desenvolvido no âmbito da gestão ambiental aqui do aeroporto de Viracopos. Então, em nome da Aeroportos Brasil Viracopos, como representante aqui nesse congresso tão importante a nível internacional, gostaria de agradecer o convite ao Thiago, vice-presidente da IBL, ao deputado Edinho Bess, né, da Frenlog, e da Tatiane também, da IBL, que a gente manteve contato aí ao longo dessa semana para viabilizar a nossa participação. Então, gente, muito obrigado. E eu vou fazer uma explanação rápida também aqui, bem objetiva com vocês, tá? Espero que vocês aproveitem o nosso bate-papo. Vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Então, como eu disse, a nossa proposta é apresentar um pouco
da gestão ambiental do aeroporto de Viracopos, né, tendo como foco aí ações direcionadas para a gestão de resíduos, gestão de efluentes sanitários, enfim, a gente vai apresentar um ou dois exemplos aqui para vocês do que a gente vem gerindo e tratando a questão, de que forma a gente vem gerindo e tratando a questão ambiental aqui no Aeroporto Internacional de Viracopos. Então, o nosso roteirinho de apresentação, a gente vai falar um pouco sobre o aeroporto, sobre alguns projetos ambientais de forma muito sucinta, tá? A gente vai fazer essa relação, né, do aeroporto como um município, né, qual é a relação, né, e a representatividade do aeroporto, de um aeroporto dentro de um município, né, tendo em vista que o Congresso, a gente está falando do Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, né, então a gente vai fazer essa relação, e também falar um pouquinho sobre a gestão de resíduos sólidos. Antes da gente entrar na apresentação propriamente dita, eu vou passar um vídeo para vocês conhecerem um pouco do aeroporto, tá? Um vídeo breve, acho que tem 3 minutos, e logo na sequência a gente retoma a nossa fala. Seja bem-vindo a Viracopos. Localizado em uma das mais importantes regiões de desenvolvimento do país, o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, a 90 quilômetros de São Paulo, cumpre sua missão na oferta da infraestrutura e qualidade nos serviços aeroportuários. Viracopos é consolidado como hub para o tráfego aéreo, conectando pessoas e negócios. Um complexo preparado para o desenvolvimento sustentável e o crescimento econômico. O aeroporto possui um terminal de passageiros moderno e confortável, com capacidade para ter 25 milhões de passageiros por ano. São 28 pontes de embarque em uma área de 178 mil metros quadrados, 75 posições de pátio para aeronaves, mais de 4 mil vagas de estacionamento, mantendo elevados padrões de segurança e desempenho operacional. São mais de 100 destinos ofertados, um verdadeiro pulmão aéreo da aviação nacional. Premiado e reconhecido pelos passageiros como o melhor do Brasil. Tem destaque no mercado internacional pela excelência na qualidade e desempenho dos serviços prestados. Viracopos possibilita oportunidades de negócio para o varejo e a publicidade aeroportuária. Um amplo mix comercial de lojas, restaurantes, serviços e espaços para promoção são ofertados diariamente a um público qualificado. Viracopos possui uma estrutura especial para garantir agilidade, segurança e eficiência na movimentação de mercadorias importadas e exportadas. Trata-se de um dos maiores e mais modernos terminais de carga do país, responsável pelo processamento de aproximadamente 40% de todo o volume que é importado pelo Brasil, pelo modal aéreo, com mais de 70 frequências semanais de voos cargueiros para mais de 20 destinos internacionais. Essa infraestrutura conta com o maior complexo refrigerado da América Latina em aeroportos. São 21 mil metros cúbicos de câmaras frigoríficas certificadas internacionalmente, o que qualifica o Brasil na condição de país exportador seguro. Reconhecido internacionalmente, o terminal de cargas de Viracopos reúne diversos prêmios de melhor do mundo em sua categoria. Viracopos está planejado para atuar como um complexo de transporte multimodal com a promoção da conectividade, custos competitivos, ampla sustentabilidade e geração de emprego, e é o que tem maior potencial no Brasil para ser um aeroporto-cidade. Sua privilegiada localização conta com a melhor malha rodoviária, principal macro-região produtiva do país, excelentes condições climáticas. Viracopos é o único aeroporto do estado com capacidade de expansão para construir até 4 pistas de pouso e colagens. Viracopos, há mais de 60 anos comprometido com o desenvolvimento do Brasil. Reconhecido no presente e preparado para o futuro. Bem, gente, como eu disse, é um vídeo breve para apresentar um pouquinho para vocês, né, nosso aeroporto, da infraestrutura,
e ali já, nas imagens já aparecem algumas ações que são implementadas no nosso dia a dia, tá? E aí, falando um pouquinho sobre a nossa movimentação de passageiros, a título de informação e curiosidade, é importante, né? Em 2019, nós tivemos uma movimentação de passageiros aí em torno de 10 milhões e meio de passageiros. Em 2020, claramente afetados, foi a atividade aeroportuária, foi uma das atividades claramente afetada pela pandemia, e aí tivemos uma redução com a movimentação de passageiros aí de 6,7 milhões de passageiros, gerando aí uma redução absoluta, né, na casa dos 3,8, quase 4 milhões de passageiros. Então, como o Tiago colocou na fala dele, né, são os desafios que a gente tem que enfrentar na infraestrutura em uma atividade que foi, assim, muito afetada pela situação da pandemia. Então, a gente teve que ir se reinventando, se reinventou no ano passado e ainda procura se reinventar esse ano também com algumas ações. Em relação à movimentação de aeronaves, né, que resultou nessa redução também no quantitativo de passageiros, em 2019, só para vocês terem uma ideia, tivemos algo em torno de 114 mil movimentos de aeronaves, né, a gente está falando de movimentos entre pouso e decolagem, e esse ano, e o ano passado, 2020, com a pandemia, 73 mil movimentos, então, uma redução aproximada de 35%, né, na redução de movimentos. Por outro lado, em relação à movimentação de cargas, né, é um know-how, né, o aeroporto, como vocês viram no vídeo, é responsável por 40% das cargas de importação que chegam, né, aqui no Brasil. Então, por outro lado, na movimentação de cargas, a gente teve um número que apresentou aumento entre os anos 2019 e 2020. Então, 2019, algo em torno de movimentação de cargas de 220 mil, né, 21 mil toneladas de carga, já em 2020, 261 mil, né, isso gerou um aumento absoluto aí de 40 mil toneladas, né, de cargas. Então, por outro lado, no modal da carga na atividade do transporte e movimentação de cargas, a gente teve esse aumento exatamente por motivado também pela questão da pandemia, né? Então, recebemos vários insumos, né, associados à prevenção e combate à pandemia, que chegaram aqui para o Viracopos, e principalmente as vacinas, que chegaram e ainda estão chegando, né? Então, todo o lote de vacina da Pfizer está chegando aqui por Viracopos, então a gente está tendo essa oportunidade de receber e distribuir, né, essa vacina, que é a nossa esperança para vencer essa pandemia. E entre hoje e amanhã, a gente estaremos também recebendo o primeiro lote de vacina da Janssen, né, também, que vai chegar aqui por Viracopos. Então, é uma especialidade do aeroporto, a movimentação de cargas. Então, nesse aspecto, quando a gente passou e está passando por esse momento da pandemia, a movimentação de cargas, ela foi inversamente proporcional à nossa movimentação de passageiros, né? Enquanto a gente teve uma redução na movimentação de passageiros, tivemos também um aumento na movimentação de cargas. Em relação, agora, falando sobre alguns projetos ambientais, a gente tem vários outros, tá, gente? Mas a gente separou alguns mais específicos aqui para conversar com vocês. Então, temos um projeto permanente de educação ambiental, onde a gente trabalha com treinamentos e conscientização da comunidade aeroportuária. Comunidade aeroportuária são todas as pessoas que trabalham ou exercem alguma atividade aqui dentro do aeroporto, né, dentro do sítio aeroportuário, que seria a nossa área de atuação. Então, a gente faz um trabalho permanente com treinamentos, principalmente treinamentos voltados para a gestão de resíduos sólidos, a gestão de fauna também, o cuidado que a gente tem que ter com a fauna dentro do aeroporto, né, a questão de não alimentar animais dentro do aeroporto, e anualmente, normalmente no mês de junho, onde se comemora no dia 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente promove também a nossa Semana do Meio Ambiente. Então, desde 2013, a gente vem promovendo a nossa Semana do Meio Ambiente. Esse ano a gente conseguiu fazer também, né, a primeira em formato online, e nós, a gente vem mantendo, né, essa sistemática de educação ambiental
como um instrumento, uma ferramenta para a conscientização das pessoas nas questões ambientais. Um outro projeto interessante também é em relação à aderência ao Acordo Ambiental de São Paulo. Então, o governo do Estado de São Paulo, através da CETESB, que é o órgão ambiental, fiscalizador e licenciador, lançaram um acordo, que é um acordo voluntário, a aderência é voluntária, e o aeroporto aderiu a esse, o acordo foi lançado em 2019, o aeroporto aderiu a esse acordo, que prevê a redução, ações, né, dentro das atividades que buscam a redução de emissões atmosféricas. Então, o aeroporto é o único aeroporto aderente a esse Acordo Ambiental de São Paulo, que possui hoje mais de 200 empresas. Então, fomos uma das primeiras empresas a aderir a esse acordo. Então, nós realizamos algumas ações internas buscando a redução de emissões atmosféricas em nossas atividades. Um outro trabalho que a gente desenvolve também, desde 2013, é a elaboração do nosso inventário de gases de efeito estufa, onde a gente consegue mapear todas as atividades e a gente tem um resultado final de um inventário de quanto de emissões a gente está gerando dentro das nossas atividades para exatamente ir buscando as melhorias que são possíveis dentro da nossa atividade para reduzir essas emissões. Então, o nosso inventário, ele é publicado, tá? É um registro público, ele é uma informação pública através do programa GHG Protocol, que é um programa brasileiro oficial para a publicação desses dados, e dentro dessa publicação, pela qualidade dos dados, né, e pela confiabilidade dos dados, o aeroporto possui o selo ouro, né, tem 3 níveis de selo, prata, bronze e ouro, o bronze, prata e ouro, o aeroporto possui o selo ouro pelo nível de confiabilidade e qualidade das informações. Um outro projeto interessante para mostrar aqui para vocês de forma rápida é são os nossos projetos de restauração vegetal, tá? Então, a gente, diante da implantação e da ampliação do aeroporto, que iniciamos lá em 2012, 2013, tivemos um trabalho, um projeto de compensação ambiental numa área no município de Mogi Guaçu, dentro do Instituto Florestal de São Paulo, uma área do bioma cerrado, onde a gente compensou, né, e restaurou uma área de 44 hectares do bioma cerrado. Ou seja, a gente fez uma remoção, uma supressão de árvores para ampliar o aeroporto, porém, a gente fez um trabalho de compensação. Até aí, tudo bem, né? A gente fez um trabalho de compensação, está previsto na legislação, seguimos o rito do licenciamento ambiental, mas a nossa pergunta era, o que a gente pode fazer além dessa compensação ambiental? E foi aí que, junto com os nossos parceiros, né, junto com o Instituto Florestal, junto com a empresa que foi parceira nossa nesse projeto, a Ceiba, a gente conseguiu desenvolver uma trilha para promover a educação ambiental na região. Essa trilha foi carinhosamente chamada de Trilha das Lobeiras, né, foi batizada pelo pessoal do Instituto Florestal como Trilha das Lobeiras, e já mais de 500 alunos da região de Mogi Guaçu e de outros municípios já realizaram visita no local, ou seja, além do rito do licenciamento ambiental, a gente também deixou um legado, né, dentro do Instituto Florestal, que foi essa trilha, ou seja, o que a gente pode fazer um pouco mais? Quais são os desafios, né? A gente vai se desafiando e a gente conseguiu, junto com os nossos parceiros, deixar esse legado dentro do Instituto Florestal. Temos outros projetos de restauração vegetal que estão em andamento e ao longo da implantação dos projetos, a gente também vai ter esse desafio. O que a gente pode fazer além do rito, além do compromisso com o licenciamento ambiental? E aí vem a pergunta, né? O aeroporto como município, né? E aí a gente fez um levantamento aqui, a título de curiosidade, para compartilhar com vocês. No estado de São Paulo, né, fazendo um recorte no estado de São Paulo, dos 645 municípios do estado de São Paulo, 448 deles, ou seja, em torno de 70% dos municípios do estado de São Paulo, possuem uma população menor que 30 mil pessoas. Então, é um número interessante, né? Você enxerga o estado de São Paulo, um dos estados que possui aí um maior quantitativo de municípios, com 70% deles não tem ou possuem uma população menor que 30 mil pessoas. E aí, quando você olha para o aeroporto de Viracopos,
a gente tem uma informação bem interessante, que em Viracopos circulam, em média, 30 mil pessoas por dia. Essas 30 mil pessoas, mesmo que sendo uma população flutuante, e aí a gente está falando de funcionários, passageiros, prestadores de serviço, despachantes, enfim, a população, né, flutuante diária aqui em Viracopos gira em torno de 30 mil pessoas. Quando você faz a comparação com os municípios do estado de São Paulo, você chega que a população diária de Viracopos, mesmo que flutuante, é maior do que em 70% dos municípios do estado de São Paulo, quando você avalia esses municípios de forma individual. Então, é um dado que é curioso, né, e a gente, quando a gente se depara com esse dado, com essa informação, a gente se pergunta, então, como gerir um município chamado Viracopos, né? Então, temos bastantes desafios mesmo. Então, um dos desafios é a gestão de efluentes, né? Efluentes sanitários. Essas 30 mil pessoas, mesmo que flutuantes, que passam aqui no aeroporto diariamente, elas vão usar os sanitários, vão consumir água da torneira. Tudo isso resulta em efluente sanitário e também os efluentes que são originados das aeronaves, que são descartados, né, destinados para a cloaca, que é o local em que são destinados esses efluentes das aeronaves. Então, além do efluente sanitário, a gente também tem esse efluente da cloaca das aeronaves, né, são gerados nos sanitários das aeronaves, diariamente gerados aqui no aeroporto. Esse efluente, ele resulta num volume médio mensal de 10 mil metros cúbicos. A gente está falando aí em 10 milhões de litros, né, de efluentes por mês. Então, o que fazer com esse efluente, né? Então, a gente fechou uma parceria, né, com a concessionária de água e esgoto do município de Campinas, que é a Sanasa, e a gente encaminha esse efluente para tratamento em uma das estações de tratamento de efluentes, ou melhor, a Sanasa chama até de estação de produção de água de reuso, uma das mais modernas da América Latina, tá? Que possui aí tratamento a nível terciário com membrana filtrante. Então, a gente envia esses efluentes, encaminha esses efluentes para tratamento na Sanasa, que é a concessionária de água e esgoto do município, e a Sanasa, com esse efluente, produz água de reuso. E temos discussões e tratamentos aí permanentes com a Sanasa para tentar retornar essa água de reuso que já está sendo utilizada, que já está sendo comercializada no município, ou seja, você minimiza a quantidade de água potável que você iria utilizar para jardinagem, para combate a incêndio, para atividades de fins menos nobres, né, que não seja o consumo humano, você consegue utilizar essa água de reuso. Então, o aeroporto já encaminha, já contribui com a Sanasa, com a matéria-prima para a produção dessa água de reuso, e a gente vem aí em discussões permanentes e negociações com a Sanasa para a gente tentar trazer também essa água de reuso para as nossas atividades internas. Então, esse é um projeto interessante que a gente desenvolveu lá atrás, e agora a gente está numa fase de conversas para tentar trazer essa água de reuso dentro das nossas atividades, incorporar dentro das nossas atividades. Um outro trabalho que aí eu vou falar um pouquinho com um pouco mais de detalhe, digamos assim, é a nossa gestão de resíduos sólidos, ou seja, como gerir os resíduos sólidos dentro de um município, né, chamado Viracopos, como a gente fez aí a comparação. Então, só para vocês terem uma ideia, a título de números, o aeroporto gera hoje em torno de 8 toneladas por dia de resíduos, tá? Isso resulta em mais ou menos 3 mil toneladas ano, uma estimativa, onde 40% dessas 3 mil toneladas, eu estou falando aí de 1.200 toneladas por ano, são encaminhadas para reciclagem. E, dentro dessas 3 mil toneladas geradas por ano, 90% delas hoje possui alguma valorização, ou seja, a gente encaminha para algum destino que gera alguma valorização desse material, desse resíduo, incluindo a reciclagem. Com isso, a nossa meta é trabalhar com aterro zero, caminhar para deixar de encaminhar resíduos sólidos para aterros sanitários, tá? Então, esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aos poucos, né? Se desafiando a cada ano, a cada mês, a cada dia, para buscar essa questão, esse cenário do aterro zero, o encaminhamento de resíduos
a gente passar a não encaminhar mais resíduos para aterros sanitários. Então, aqueles 90% que eu comentei com vocês no slide anterior, em números, a gente chega a um número de 2.700 toneladas de resíduos por ano, que são valorizados. E como é que a gente faz a valorização desses resíduos? A gente encaminha, hoje, os resíduos para geração de combustível, né, derivado de resíduo, a gente encaminha para reciclagem, né, e a gente encaminha também para compostagem. Esse da compostagem é interessante, que a gente encaminha uma parte dos nossos resíduos para compostagem, e hoje a gente já tem alguns exemplos aqui internos no aeroporto na empresa que recebe esse material nosso, que faz a compostagem, eles produzem um fertilizante orgânico e a gente já está utilizando esse fertilizante em algumas atividades de jardinagem e paisagismo aqui no aeroporto. Então, você entra naquela questão da gestão de resíduos circular. O resíduo é encaminhado para uma destinação, nesse caso a compostagem, e esse resíduo se transforma num produto, numa matéria-prima, num produto, e esse produto ele é aplicado novamente dentro das nossas atividades. Então, é um exemplo bem interessante que a gente já tem e já está sendo aplicado aqui dentro do aeroporto. Então, basicamente, são esses 3 pilares aí, essas 3 destinações que a gente tem um maior potencial de valorização. Temos algumas ações pontuais de logística reversa de resíduos, algumas ações pontuais de reuso também dentro do aeroporto, mas de uma forma mais representativa, a geração, o envio de resíduos, né, resíduos sólidos urbanos, para a geração de combustível derivado de resíduos, reciclagem e a compostagem. E como é que se dá a questão da reciclagem? Então, a gente implantou o nosso projeto de coleta seletiva em 2014, a gente faz uma separação dos resíduos no momento do descarte, né? Então, a gente conta muito com aquele processo que eu citei com vocês, para vocês lá atrás, o processo de educação ambiental das pessoas. Então, a gente treina as pessoas, treina os colaboradores, e aí esses resíduos são encaminhados tanto para a cooperativa de resíduos, que a gente tem aqui na região, e também para a unidade de valorização de resíduos. Além de dar uma destinação ambiental